jurídica, política a alguma minoria no Brasil. O que eu vejo é o governo editando norma atrás de norma para fortalecer a proteção da mulher. Vamos lembrar que aquela balela que o Lula fala, que o Bolsa Família era um programa de Estado, mentira. Transferência de renda foi constitucionalizada no Brasil nessa legislatura, ano passado. Agora sim, transferência de renda é um programa de Estado, não antes. Eu vou falar o que é ataque à democracia. Ataque à democracia é você solapar um princípio basilar do Estado Democrático de Direito, que é a separação dos poderes. Quando você tem o judiciário interferindo no poder legislativo e reeditando a Constituição ao seu bel prazer, isso sim é um ataque à democracia, gera insegurança jurídica. Esse é o ataque à democracia. Ataque à democracia é você ferir de morte a liberdade de expressão. Sou eu e os meus colegas pisando em ovos. Aí, ao invés da gente fazer uma crítica aberta ao ministro do Supremo, a gente tem que fazer o que faziam aí os cronistas, por exemplo, do Pasquim lá atrás, para usar uma referência que eles gostam, e fazer uma carta, por exemplo, de um narco-terrorista para o ministro da Justiça, como eu fiz outro dia. Para o ministro da STF, como eu fiz outro dia. E por que isso? Porque a gente está com medo das arbitrariedades. Agora, estar com medo não significa que nós vamos nos acovardar. Eu sou humano. Mas a ideia é que eu vencer esse medo com embasamento, né? Sabendo que a gente está lutando pelo que é justo. Então, esses são os verdadeiros ataques à democracia. É você ferir o direito das pessoas se expressarem, né? E é você, aí, sem controle, uma concentração de poder sem precedentes na história do país, legislar, né, que é você executar. Imagina, pessoal, vou falar de um tópico para vocês. Qual que é o direito mais sagrado que existe? A vida. Vem antes da liberdade. A liberdade pressupõe que você existe, não é verdade? 75% da população brasileira, segundo o Datafolha, é contra o aborto ou contra mudanças na legislação. 3/4. Isso é uma maioria esmagadora. Se vocês quiserem discutir questões relacionadas à interrupção de uma vida humana inocente, tudo bem, façam isso no âmbito do legislativo. Nós temos 4 ministros, 3 em voto e uma numa carta política, que já se manifestaram publicamente sobre a sua predileção pelo aborto por conveniência. Não sei de onde eles tiraram, já segundo a Constituição, a vida é inviolável e segundo o Código Civil, o direito do nascituro é preservado. Mas o ponto é o seguinte: 4 ministros já deram a sua opinião. Pessoal, quantos ministros a gente precisa fazer uma maioria no STF? Rápido. 6. Quantos ministros o próximo presidente da República vai indicar? 2. Precisa falar mais alguma coisa? E a gente está falando de uma questão elementar, que é a proteção à vida humana inocente. Imagine os outros direitos. Quem pinta e borda com a vida humana faz o que bem entende com os outros direitos. Isso é um ataque à democracia.